Voltamos para o nosso terceiro bloco, lembrando a você que dicas, críticas e elogios ao programa polêmica@gmail.com. Nós estamos aqui com o ex-deputado estadual e jornalista Fernando Leite. Estamos iniciando o nosso terceiro bloco. Fernando, o estado do Rio de Janeiro com 92 municípios e o município de Campos insiste em se manter na última colocação na educação básica, partindo do princípio que a educação é um dos pilares da sociedade, da formação e até da independência do cidadão. Você como pai, como jornalista, ex-parlamentar, como você vê essa situação? Olha, eu acho que isso é um crime. Eu acho um crime de lesa humanidade. Por uma questão, Campos não é só o último lugar no IDEB, que é aquela escala do MEC, que mede o desempenho das redes escolares. Não é só isso, não. Não é só isso que, por si só, já é grave o suficiente. Mas não é só isso. Eu te pergunto, que formação o município está dando às gerações de campistas que estão vindo aí, que já vinham antes, que estão vindo agora e que virão depois? Quem essa educação está formando? E formando como? Formando o analfabeto funcional? Formando o alfabetizado que vai apenas colocar o nome dele no papel? E a relação desse aluno com a história do município? Eu me lembro, Cláudio, que eu, quando fui presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, eu trouxe numa Bienal aqui em Campos a poetisa Adélia Prado. Sim. Que é uma referência da poesia no Brasil hoje, e ela é de uma cidade pequena em Minas Gerais. Eu me esqueci agora, termina com Ópolis, não estou me lembrando agora aqui. E eu perguntei a ela qual era a atividade econômica da cidade dela. Ela falou, lá é um polo de confecção, mas eu trocaria aquele polo de confecção pela história de Campos, que é uma história grandiosa, que é uma história extraordinária. Campos, na verdade, ela se origina na capitania hereditária de São Tomé. Campos sempre foi uma terra soberana, nunca foi ligada, nunca foi atrelada a outro município. Tem história para dar e vender, tem vultos, tem personagens, e essas crianças saem da escola e não conhecem nada do município, não conhecem nada. Qual a relação que esse ensino tem com a vida real? Então, eu acho um crime. Eu acho que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem o dever de ofício de inquirir a prefeita, a gestora, a secretária de Educação e dizer o seguinte: o que está sendo ensinado para essas gerações de campistas? O que os alunos de Campos estão aprendendo? Eu estou falando Campos, agora você pode pegar, você vai encontrar realidade semelhante em vários outros municípios. Praticamente todos os outros municípios. Mas é aquilo que eu disse a você, uma cidade, ela não pode ser um espaço experimental. Esse modelo educacional que está aí, expoente, vem do Paraná. Inclusive, professores do interior dizem que a própria redação não condiz com a cultura até de certos locais, a dificuldade até de passar o mínimo. Mas não há relação nenhuma. Você imagina um programa concebido num outro estado, uma estrutura e concepção diferente, não é? Por educadores que vivem uma outra realidade, e de repente isso cai aqui para ser ensinado às crianças. É claro que não vai funcionar. Eu não sei, o IDEB pode melhorar, pode piorar, não pode. Não. É? Já é o último, não pode piorar. Só tende a melhorar agora. A obrigação moral dessa administração, dessa gestão, é melhorar o IDEB. Mas isso só por si não basta. O pai, a mãe, a família, o aluno, os órgãos que defendem os interesses difusos
devem estar atentos nesse momento para saber que formação a Prefeitura está dando. E aí, amplia essa discussão para o Estado e para o governo federal, para as universidades. E tem tantos problemas quanto, né? Claro, com certeza. Mas eu acho bárbaro o que está acontecendo. Vamos aproveitar esse terceiro bloco e tentar colocar o máximo de assuntos, porque tem muita coisa que a gente gostaria de te ouvir. Questão do jornalismo e com essas novas mídias. A internet, ela hoje está sendo usada da forma propositiva e tem deixado um legado importante, principalmente para os jovens? Olha, eu demorei a entrar na internet. Eu tinha um preconceito em relação à internet. Eu concordei com uma frase que eu li, eu não estou me lembrando agora onde, que dizia o seguinte: a internet é o terreno do boato. Um boato na internet, ele ganha força de verdade, ele ganha lastro e ele se espalha de uma forma viral. É até essa a expressão, né? Viral. E ele pode causar as mais terríveis repercussões. Então, eu tinha medo da internet. Mas depois eu fui descobrindo que a internet é irreversível. É talvez a grande, ou se não, a maior revolução contemporânea que se tem notícia. Talvez maior até do que a Revolução Industrial, que mudou o mundo. O mundo, pode-se dizer que ele tem uma ruptura com o período medieval na Revolução Industrial. Foi ali que as coisas começaram a ser automatizadas, a linha de montagem, o trabalho, a jornada diária de trabalho de 8 horas, as grandes conquistas da mulher, do voto, enfim, o mundo mudou a partir dali. Agora, com a internet, eu não sei dizer o que aconteceu com o mundo. Esses novos atores, te interrompendo, esses novos atores, a saída do anonimato de quase todo mundo hoje é um pouco ator, um pouco escritor, um pouco poeta, um pouco jornalista. A profissão da essência do jornalismo, ela se enfraqueceu ou ela se fortaleceu com a internet? Ela está no meio termo. Porque, só para completar o que eu estava dizendo, se você estender o braço um pouquinho, você chega na faixa de Gaza. O que está acontecendo na faixa de Gaza hoje choca o mundo inteiro e a nós especialmente, mas isso não é novidade, não. Isso sempre houve, desde o Estado de Israel na década de 40. Os ataques à faixa de Gaza, à nação palestina, que tenta se colocar como Palestina, como nação, essa guerra é histórica, sangrenta. Aquele episódio de Sabra e Shatila foi uma das maiores chacinas que se tem notícia. Só que agora está ali na tela do seu computador, é só você teclar. E aí, eu acho, Cláudio, eu não tenho clareza para te responder isso. Esses atores que hoje aparecem, o anonimato acabou. Quer dizer, acabou em termos, né? Porque os fakes estão aí para responder. Os fakes estão aí, e os anônimos estão aí também. Mas eu vejo nisso uma vantagem de gente se manifestando, de gente que não tinha sequer o direito de falar, de reagir, de concordar, de discordar. Agora, eu tenho dúvidas, porque ao mesmo tempo que a internet devassou o mundo, transformou o mundo definitivamente numa aldeia global, aquilo que o McLuhan falava, que os meios de comunicação transformariam o mundo numa aldeia global, agora mais do que nunca. Agora é uma pequena aldeia, é uma pequena vila onde você sabe de tudo, onde você ouve tudo. Agora, houve muito boato ainda, houve muita notícia fantasiosa e houve muita maldade. Eu confesso a você que eu acho que é uma revolução tão extraordinária, ela é tão definitiva, e está acontecendo agora. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco, amadurecimento disso aí, para poder avaliá-la melhor. Saindo um pouquinho dessa questão e voltando à questão da política,
Nós conversamos até no bloco passado, dessa colocação que você fez com relação à sua relação com o Garotinho, a personificação das discussões. A palavra gratidão, em política, existe gratidão entre as pessoas? Olha, eu gostaria que você desse um exemplo seu. Política, eu tenho pensado muito nisso. E cheguei à conclusão que política não existe sem traição. Não existe política sem traição. Não existe política sem mentira. Quem estiver esperando uma política como assim, sem traição e sem mentira, vai esperar a vida inteira. Porque são componentes da política. Então a política não seria, em tese, uma coisa boa? Seria uma coisa boa, mas é uma coisa que inevitavelmente vai esbarrar nessas relações e nesses vícios humanos. Getúlio Vargas dizia o seguinte: não seja tão aliado que não possa ser adversário, nem tão adversário que não possa ser aliado. Agora, a gratidão, na minha opinião, se sobrepõe a tudo. A gratidão se sobrepõe a tudo. Eu tenho pensado muito nisso e tenho pensado, talvez, enquanto eu tenha sido ingrato com algumas pessoas ao longo da vida, que trabalharam comigo, que conviveram comigo. Você está dando o exemplo do Garotinho, o próprio Garotinho. Tem coisas que eu conquistei na minha vida que talvez se não fosse a minha relação com ele, eu não tivesse conquistado nunca. Você até aproveitou me dando um gancho. A gente fala tanto assim da parte negativa do Garotinho. Mas eu vou te fazer uma pergunta e você é uma pessoa que pode responder isso com muita segurança. Existem pessoas que são ingratas com ele também? Sim, claro. Esse processo das pessoas serem vítimas e ele sempre o algoz. Existe o outro lado, a banda B disso aí? Ah, com certeza. Porque, olha, uma coisa é o seguinte: quem reclama das pessoas autoritárias comigo, eu fico assim meio desconfiado. Porque eu não admito autoritarismo comigo. Vai ser autoritário comigo uma vez. Eu vou dizer que não gostei. Se for a segunda vez, eu vou seguir meu rumo. Agora, quem fica ali... É o livre-arbítrio, né? Servil, cabeça baixa, aceitando, é porque tem interesse. E não tem interesse coletivo, tem interesse individual. Então, o Garotinho é vítima da ingratidão? Tem uma coisa nele que eu acho muito engraçada, que ele diz que perdoa todo mundo, né? Eu acho isso engraçado. Quando eu ouço essa frase dele, eu sempre rio sozinho. Parece o Messias. Eu perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Siga em paz, que o Senhor te acompanhe. Ele tem isso. Mas ele foi vítima de muita ingratidão de muita gente, porque ele tem mais de 32, 34 anos de política, já foi governador praticamente 2 vezes, foi candidato a presidente da República. Quanta gente não veio no rastro do Garotinho, né? Chegou onde chegou. Mas essa concepção da ingratidão aí é porque essas pessoas não se adaptaram ao sistema que ele impôs, ou que essas pessoas são ingratas no sentido literal da palavra? Porque as coisas não são dissociadas, não é? Você tem uma relação política com alguém, eu pelo menos sou assim, eu não tenho uma relação política com alguém por causa de alguém. Eu tenho uma relação política com alguém por causa da causa que alguém lidera e que eu defendo. É a bandeira. E que eu concordo, é a causa, é a bandeira. Agora, nesse caminhar da política, não é só o ônus, é o bônus também, é a melhora de vida, são as coisas que aparecem que você pode fazer. As oportunidades. As oportunidades. E nesse aspecto, indiscutivelmente, ele trouxe muita gente com ele, não tem dúvida. Nós temos 3 minutos, eu queria só te fazer uma pergunta antes que você deixasse você fazer as suas considerações finais. Pois não. Quem é o Fernando Leite hoje, como pessoa, depois de todas as experiências difíceis que ele passou? Olha, eu confesso a você que eu estou me equilibrando, né, no fio da navalha, porque eu também tenho medo
de criar aquela imagem do bom menino, aquele que não faz xixi na cama, aquele que atravessa a velhinha na rua. Às vezes a velhinha não quer atravessar, mas ele atravessa, agarra o braço, leva para lá. Eu não sou isso, eu não sou isso. Eu sou um homem de 54 anos de idade, que tive grandes experiências na minha vida, experiências políticas, fiz algumas coisas, gostaria de ter feito mais, e acho que a vida nesse momento me deu experiência e me deu vontade, e me deu coragem. O fato de estar aqui é uma vitória pessoal minha, de poder continuar trabalhando pela causa. Dizem que a política só tem uma porta. Você entra e não tem porta de saída, não tem janela. Eu não quero mais a política partidária. Eu não quero mais a disputa do cargo eletivo. Eu não quero mais a função pública, o cargo de confiança. Não é disso que eu estou correndo atrás. Eu estou correndo atrás da causa que eu sempre corri a vida inteira, de viver numa cidade confortável, justa, onde as pessoas tenham oportunidade. Se eu puder contribuir para isso, da forma que eu tiver que contribuir, vou estar muito feliz. Posso ser o último da fila, posso não ter nenhum reconhecimento, mas vou fazer aquilo que eu acho que é aquilo que vai me deixar, vai me completar como homem, como cidadão. Fernando, eu queria agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que todos que irão assistir o programa estarão muito satisfeitos. E que você fizesse aí as suas considerações finais. Você tem mais um minuto. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a você. Vejo o seu programa, né, e vejo mesmo, não estou fazendo média, e acho que esse é um espaço democrático importante. Acho que a população deve assistir para fazer seus julgamentos com serenidade e com base na informação, que é essa informação que vale. A informação, né, explorada em todos os seus ângulos. Então, muito obrigado a você, muito obrigado à sua produção, à equipe da Terceira Via. Foi uma honra para mim ter estado aqui hoje nesse programa. Nós estamos terminando mais um programa e até semana que vem.